Olá, meu nome é Felipe Albert, eu sou gestor de crédito aqui do Fator e vou comentar um pouco hoje sobre a performance do nosso fundo de debêntures incentivadas no mês de dezembro, né? O mercado de debêntures incentivadas ele passou aí no segundo semestre do ano passado por um momento bastante desafiador, né? Bastante volatilidade nos ativos de infraestrutura, muito porque a gente também viu aí muita deflação no cenário macroeconômico, afetando papéis indexados à inflação, né? Então, a gente viu desde a NTNB com muita volatilidade, até outros papéis, CRIs, CRAs, e principalmente as debêntures incentivadas também sofrendo com isso, né? Apesar disso, a gente conseguiu em dezembro uma performance bastante razoável, né? De 114% do CDI, muito pela posição de proteção que a gente tem na carteira, tá? Se a gente pegar o benchmark principal aí das debêntures incentivadas, que é o IDA IPCA Infra da Ambima, ele sofreu no período bastante e a gente conseguiu uma performance bem razoável, muito porque a nossa carteira, além de ter uma proteção, né, de ter um hedge, ela também tem um duration bastante curto, né, e os papéis curtos foram privilegiados aí nesse período, né? No acumulado, a gente tem uma performance no ano um pouco abaixo aí do CDI, né? A gente tem, como eu falei, no último mês do ano teve uma performance de recuperação, mas realmente ao longo do ano a gente começou muito bem o primeiro semestre e com os desafios aí do setor a gente acabou devolvendo um pouco da performance nos últimos 6 meses do mês. Tá? Ainda assim, em 24 meses a gente tem uma performance acumulada próximo a 110 do CDI, e a ideia é justamente a gente, tendo um cenário um pouco menos turbulento ao longo de 2023, voltar para ter um desempenho perto do que a gente considera ideal para esse tipo de ativo, que é mais próximo de 120 do CDI. Tá? Então, a gente tem aqui nesse quadro um pouco mais detalhado mês a mês, como eu falei, o primeiro semestre muito bom, o segundo semestre de mais volatilidade, inclusive aí, se a gente considerar o benchmark, aí, o IDA da Ambima, no ano fechado como um todo, ele teve uma performance bem ruim, que não superou 5% aí, ao longo do período como um todo, né? Então, a gente fecha o ano mais que o dobro aí de performance em relação a esse parâmetro de mercado, tá? Só para falar um pouco das tendências para os próximos meses, né? A gente tem ainda muita indefinição em relação à nova política econômica do novo governo que assumiu. Algumas declarações desencontradas causaram algum estresse aí ao longo de dezembro e nesse começo de janeiro. Mas tendo mais informações, com os ministros assumindo e dando novas diretivas aí, a gente imagina que o mercado vá ter mais certeza aí sobre os rumos econômicos e quem sabe a gente tem um comportamento da curva de juros um pouco mais benéfico, um pouco menos volátil do que a gente viu ao longo do ano passado, né? Tendo uma curva de juros fechando um pouco na ponta, né? Isso é muito positivo para todo o mercado de renda fixa e também para os ativos aí de debêntures incentivados, né? Então, a gente tem aí uma perspectiva e precisamos só esperar um pouco mais de sinalização para justamente tomar mais risco na carteira, né, comprar papéis mais longos e com taxas de carrego melhores para a gente buscar uma performance diferenciada. Por enquanto, ainda cautelosos, mas com perspectivas aí de mudança e atentos ao cenário. Bom, agradeço aí o tempo de vocês. Siga o nosso canal, ative o sininho e siga as redes sociais também. Muito obrigado.